A puberdade precoce é uma condição caracterizada pelo início prematuro das mudanças físicas e hormonais que marcam a transição da infância para a adolescência. O diagnóstico precoce e preciso dessa condição é fundamental para o manejo adequado e para a prevenção de possíveis complicações a longo prazo. A ultrassonografia desempenha um papel crucial na avaliação do desenvolvimento reprodutivo e na identificação de sinais de puberdade precoce. Os principais parâmetros para a avaliação da puberdade precoce são: 1. Comprimento uterino. O comprimento uterino é uma medida importante para avaliar o estágio de desenvolvimento do útero. Em crianças pré-púberes, o comprimento do útero é geralmente menor que 4 cm. Durante a puberdade, o útero cresce progressivamente, atingindo comprimentos entre 5 e 8 cm em adolescentes. 2. Volume uterino. O volume uterino é outro parâmetro crucial para a avaliação do desenvolvimento reprodutivo. Em crianças, o volume do útero é relativamente pequeno, mas aumenta significativamente durante a puberdade. O aumento do volume uterino é um indicador de maturação e desenvolvimento saudável do sistema reprodutivo. 3. Volume ovariano. O volume dos ovários é um fator essencial para determinar o desenvolvimento ovariano. Em crianças pré-púberes, o volume de cada ovário é menor que 2 centímetros cúbicos. Durante a puberdade, os ovários aumentam de tamanho, adquirindo um formato mais ovoide e volumes acima de 4 centímetros cúbicos. Esse crescimento é uma resposta ao estímulo das gonadotrofinas. 4. Relação corpo e colo uterino. A relação entre o corpo e o colo uterino é um parâmetro importante para avaliar a maturidade do útero. Em crianças pré-púberes, essa relação é geralmente menor ou igual a 1, indicando que a espessura do colo é igual ou maior que a do corpo. À medida que a puberdade avança, essa relação muda, com o corpo uterino tornando-se mais largo e espesso que o colo, resultando no formato piriforme encontrado em mulheres adultas. Esses parâmetros são fundamentais para a avaliação correta do desenvolvimento reprodutivo em crianças e adolescentes, auxiliando no diagnóstico de possíveis alterações ou condições clínicas. Os principais parâmetros para a avaliação da puberdade precoce incluem o comprimento uterino, o volume ovariano e a relação entre o corpo e o colo uterino. Cada um desses parâmetros possui sensibilidade e especificidade diferentes para cada faixa etária, o que é crucial para um diagnóstico preciso. A sensibilidade refere-se à capacidade do parâmetro de identificar corretamente os casos de puberdade precoce, enquanto a especificidade indica a capacidade de excluir corretamente os casos que não apresentam a condição. Portanto, é importante considerar a faixa etária da paciente ao interpretar esses parâmetros para garantir uma avaliação adequada e precisa. De 2 e 6 anos de idade, o tamanho e a morfologia do útero e dos ovários são relativamente estáveis. O volume de cada ovário é menor que 2 centímetros cúbicos, com folículos menores que 9 milímetros, o comprimento do útero é menor que 4 cm. E a largura e espessura do corpo e colo uterino são geralmente menores que 1 cm. O útero pré-púbero apresenta uma configuração tubular, espessura do colo igual à do corpo, sendo que algumas vezes a espessura do colo pode ser superior à do corpo. O endométrio normalmente não é demonstrável, entretanto, em alguns casos, pode ser visto com o uso de sondas de alta frequência. A partir do início da puberdade, entre 6 e 9 anos, há um aumento progressivo do tamanho do útero e dos ovários. O corpo uterino torna-se mais largo e espesso que o colo, resultando no formato piriforme encontrado em mulheres adultas, com a relação corpo/colo aumentando de 1/2 para valores entre 2/1 e 3/1. O útero geralmente apresenta comprimento entre 5 e 8 cm, largura em torno de 3,5 cm e espessura entre 1,5 e 3 cm. O endométrio pode ser facilmente identificado, com espessura e aparência ecográfica variando conforme a fase do ciclo menstrual. Em resposta ao estímulo das gonadotrofinas, os ovários adquirem formato mais ovoide e volumes acima de 4 centímetros cúbicos. O estudo Doppler das artérias uterinas pode ser utilizado como ferramenta complementar no acompanhamento da puberdade. Essas artérias podem ser avaliadas no corte transverso do útero, próximo ao fundo. Em garotas pré-púberes, o fluxo sistólico se manifesta como uma onda de espectro estreito, sem sinal Doppler durante o período diastólico,
e alto índice de pulsatilidade, IP, média de 6,27, variando de 3,5 a 8. No início da puberdade, normalmente se nota sinal Doppler não contínuo durante a diástole e redução no IP, média de 3,7, variando de 2,5 a 5. Já no final da puberdade, o espectro Doppler de onda sistólica mais larga, com sinal Doppler contínuo durante a diástole e IP menor que 3, média de 2,06, variando de 1,1 a 2,96. No entanto, o Doppler tanto das artérias uterinas quanto das artérias ovarianas e menos eficaz que o volume do útero e dos ovários para diferenciar crianças com puberdade precoce daquelas com puberdade normal. Em garotas pré-puberis, o fluxo sistólico se manifesta como uma onda de espectro estreito, sem sinal Doppler durante o período diastólico, e alto índice de pulsatilidade, IP, média de 6,27, variando de 3,5 a 8. No início da puberdade, normalmente se nota sinal Doppler não contínuo durante a diástole e redução no IP, média de 3,7, variando de 2,5 a 5. Já no final da puberdade, o espectro Doppler e de onda sistólica mais larga, com o sinal Doppler contínuo durante a diástole e P menor que 3, média de 2,06, variando de 1,1 a 2,96. No entanto, o Doppler tanto das artérias uterinas quanto das artérias ovarianas e menos eficaz que o volume do útero e dos ovários para diferenciar crianças com puberdade precoce daquelas com puberdade normal. A avaliação da anatomia ultrassonográfica pré-pubere consiste em corpo do útero. Em uma criança pré-pubere, o corpo do útero é relativamente pequeno e apresenta uma configuração tubular. A espessura do corpo é geralmente igual ou menor que a do colo do útero. O comprimento do útero é menor que 4 cm, e a largura e espessura do corpo são geralmente menores que 1 cm. Colo do útero. O colo do útero em uma criança pré-pubere é proporcionalmente maior em relação ao corpo do útero. A espessura do colo pode ser igual ou até superior à do corpo. Essa configuração tubular e característica do útero pré-puberal. Endométrio. O endométrio, que é a camada interna do útero, normalmente não é visível em uma ultrassonografia de uma criança pré-pubere. No entanto, em alguns casos, pode ser identificado com o uso de sondas de alta frequência. O endométrio em crianças pré-puberes é geralmente muito fino e não apresenta as variações de espessura observadas em mulheres em idade reprodutiva. Em resumo, a ultrassonografia de um útero pré-pubere mostra um órgão pequeno com uma configuração tubular, onde o corpo e o colo têm espessuras semelhantes, e o endométrio é geralmente não visível ou muito fino. Essas características são normais e esperadas antes do início da puberdade. Mensuração da relação corpo-colo uterino no exame ultrassonográfico. A mensuração da relação entre o corpo e o colo uterino é um parâmetro importante na avaliação do desenvolvimento uterino, especialmente em crianças e adolescentes. Para realizar essa mensuração de forma precisa, é necessário seguir alguns passos e considerações técnicas durante o exame ultrassonográfico. 1. Preparação da paciente. Bexiga cheia. A paciente deve ingerir uma quantidade adequada de líquidos antes do exame para garantir que a bexiga esteja cheia. A bexiga cheia atua como uma janela acústica, deslocando o intestino e melhorando a visualização dos órgãos pélvicos. Posicionamento. A paciente deve estar deitada em posição supina, de costas, na mesa de exame. 2. Equipamento. Sonda convexa. Utilize uma sonda convexa de baixa frequência, geralmente entre 3,5 e 5 MHz, para realizar a ultrassonografia abdominal. Essa sonda é ideal para obter imagens de estruturas profundas, como o útero e os ovários. 3. Técnica de ultrassonografia. Varredura abdominal. Inicie a varredura abdominal posicionando a sonda sobre a região suprapúbica. Aplique gel de ultrassom para garantir um bom contato acústico. Identificação do útero. Localize o útero na imagem ultrassonográfica. O útero pré-pubere geralmente apresenta uma configuração tubular, com o corpo e o colo tendo espessuras semelhantes. Medidas do corpo-colo uterino. Utilize as ferramentas de medição do aparelho de ultrassom para medir o comprimento do corpo e do colo uterino. As medidas devem ser realizadas no plano sagital, longitudinal, para obter a maior precisão possível. 4. Cálculo da relação corpo/colo. Relação corpo/colo.
Calcule a relação entre o comprimento do corpo e o comprimento do colo uterino. Essa relação é obtida dividindo a medida do corpo pela medida do colo. Em crianças pré-púberes, essa relação é geralmente menor ou igual a 1, indicando que a espessura do colo é igual ou maior que a do corpo. À medida que a puberdade avança, essa relação aumenta, com o corpo uterino tornando-se mais largo e espesso que o colo. 5. Interpretação dos resultados. Avaliação do desenvolvimento. Compare os resultados obtidos com os valores de referência para a faixa etária da paciente. A relação corpo/colo uterino é um indicador importante do estágio de desenvolvimento puberal e pode auxiliar no diagnóstico de puberdade precoce ou outras condições clínicas. Seguindo esses passos e considerações técnicas, é possível realizar uma mensuração precisa da relação corpo e colo uterino no exame ultrassonográfico, contribuindo para uma avaliação adequada do desenvolvimento reprodutivo em crianças e adolescentes. Volume ovariano entre 2 e 6 anos de idade. O volume de cada ovário é menor que 2 centímetros cúbicos, com folículos menores que 9 milímetros. Durante esse período, o tamanho e a morfologia dos ovários são relativamente estáveis, refletindo um estágio de desenvolvimento pré-puberal. Entre 6 e 9 anos de idade, o volume de cada ovário continua sendo menor que 2 centímetros cúbicos, com folículos menores que 9 milímetros. Embora essa faixa etária marque o início da puberdade para algumas crianças, as características dos ovários ainda permanecem semelhantes às observadas em idades mais jovens, antes de ocorrerem mudanças significativas associadas ao desenvolvimento puberal. O tamanho uterino. Entre 2 e 6 anos de idade, o tamanho uterino é relativamente estável, com comprimento variando entre 5 e 8 cm, largura em torno de 3,5 cm e espessura entre 1,5 e 3 cm. Durante esse período, o útero apresenta uma configuração tubular, com a espessura do colo igual à do corpo. Entre 6 e 9 anos de idade, o tamanho uterino continua a ser relativamente estável, mantendo as mesmas medidas, comprimento entre 5 e 8 cm, largura em torno de 3,5 cm e espessura entre 1,5 e 3 cm. Embora essa faixa etária marque o início da puberdade para algumas crianças, as características do útero ainda permanecem semelhantes às observadas em idades mais jovens, antes de ocorrerem mudanças significativas associadas ao desenvolvimento puberal. O comprimento uterino. Entre 2 e 6 anos de idade, o comprimento uterino é menor que 4 cm. Durante esse período, o útero apresenta uma configuração tubular, com a espessura do colo igual à do corpo. Essa fase é caracterizada por um desenvolvimento uterino relativamente estável, sem grandes mudanças no tamanho. Entre 6 e 9 anos de idade, o comprimento uterino aumenta significativamente, variando entre 5 e 8 cm. Essa faixa etária marca o início da puberdade para algumas crianças, resultando em um crescimento progressivo do útero. O corpo uterino torna-se mais largo e espesso que o colo, começando a adquirir o formato piriforme encontrado em mulheres adultas. Do ponto de vista prático, é importante considerar as seguintes medidas ao avaliar o desenvolvimento uterino e ovariano em crianças e adolescentes. Comprimento uterino. Deve ser menor que 4,5 cm. Essa medida é um indicador importante do estágio de desenvolvimento do útero. Espessura uterina. Deve ser menor que 1,0 cm. A espessura do útero é um parâmetro crucial para avaliar a maturidade uterina. Volume ovariano. Deve ser menor que 3 centímetros cúbicos. O volume dos ovários é um fator essencial para determinar o desenvolvimento ovariano. Relação corpo e colo uterino. Deve ser menor ou igual a 1. Essa relação ajuda a identificar a configuração tubular do útero pré-puberal, onde a espessura do colo é igual ou maior que a do corpo. Essas medidas são fundamentais para a avaliação correta do desenvolvimento reprodutivo em crianças e adolescentes, auxiliando no diagnóstico de possíveis alterações ou condições clínicas.